E você só pensa em escassez. Isso não é difícil você imaginar. Pensa numa pessoa que está cheia de contas para pagar. Ela só pensa na conta que tem, no que está faltando, no que vai deixar de fazer, que não vai conseguir fazer aquilo, do boleto com a data de vencimento. Toda a atenção dela e a energia dela está focada na escassez. E uma das lógicas da lei da vida, que muita gente fala, isso é uma mecânica quântica, onde você foca, expande. Quanto mais você tem escassez, mais escassez você tem. Me permito usar as palavras de Jesus novamente. A quem muito tem, ainda mais lhe será acrescentado. E a quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar uma particularidade minha que afetou exatamente aqui. Isso é um papo mais abrangente, mas que possa ser que na sua vida também reflita, né, algo que no mercado você não consegue ganhar dinheiro. E por muito tempo eu não consegui. Até hoje é bem complicado, né, para eu retirar de mim o que foi a minha herdado, uma crença. Mas a gente vai bater esse bate-papo aqui para que você entenda um pouco mais. Observe bem, as duas crenças que me fizeram perder muita grana no mercado, e isso veio através da minha família, foi escassez e aprovação. Quando eu entrava num cenário aqui, quando eu comecei a operar no mercado, meu objetivo não era ganhar dinheiro. Lá no fundo não era ganhar dinheiro. Era provar para meu pai ou provar para minha esposa que eu conseguiria dar uma vida melhor a ela. Então essa necessidade de aprovação em mim foi muito forte. Aonde foi que aconteceu isso? No momento quando meu pai chegou para mim, eu trabalhava com ele na loja, a loja era do meu pai, eu tinha alguns amigos que trabalhavam nessa loja, todos eles ganhavam mais do que eu salariamente e eu ganhava a menor renda lá. E, consequentemente, eu recebia ordens desses caras, que eram meus amigos. Tem algum problema nisso? Nenhum. Eu lidei com isso na boa. Só que o que é que aconteceu dentro da minha cabeça no dia que quando ele demitiu todo mundo, eu fiquei sozinho na loja e acabei produzindo, né, era uma fábrica, eu produzi como se eu fosse 4 pessoas ao mesmo tempo. Eu produzi, dei o mesmo resultado financeiro de 4 pessoas. Na minha cabeça, aquilo ali ia ser maravilhoso. Aquilo ali, o meu pai ia falar, putz, velho, esse é o filho que eu queria. E eu jamais pensaria em sair daquela loja justamente se eu tivesse aquele apoio. Só que ele falou uma frase que ali praticamente acabou ali. Acho que até hoje eu tenho essa necessidade. Justamente o fato, ou isso já foi herdado de mim. Ele falou para mim, eu mostrei um relatório para ele, e ele, você não precisava fazer isso. Não precisava que você fizesse isso, né? E aí ele simplesmente fechou o papel, jogou no canto e se picou. Eu tive eu comecei a pensar um bocado de coisa assim, em que sentido? Nossa, quando eu mostrar isso ao meu pai, ele vai pular de alegria. E o que é que acontece com isso? Eu acabei gerando expectativa. E essa expectativa me destruiu aqui nesse mercado. Pois quando a gente entra em operação aqui, a gente entra com base em estatística. A gente não entra com base em expectativa. E a estatística, ela te dá probabilidades, né? Ela te dá números que dizem bem assim, ó, se você vender aqui e botar seu stop K, você tem uma VWAP que te protege, você tem um dinheiro, você tem várias conexões, ó, dinheiro aqui, dinheiro aqui. Então, toda essa região te defende, tá? Então, a gente vai somando ali a matemática da probabilidade e falando, realmente, possa ser que isso aqui dê uma boa operação. E aí, com base em um resultado aleatório, a estatística que dá um percentual e você executa. Se você for matemático, é maravilhoso. Se você for um cara que gosta de repetir padrões, é maravilhoso. Só que eu tenho 2 problemas dentro de mim que me afetaram durante anos no mercado. Hoje eu ressignifiquei com base em estatística, tá? Com base em um gabarito, mas mesmo assim reflete até hoje e é impossível, né? Isso eu não estou colocando nem crença limitante, mas é quase que impossível eu remover da minha vida porque foi instalado lá
na adolescência, lá com 13, 14 anos de idade, quando meu pai falou justamente que não precisava. E hoje eu tenho uma necessidade de aprovação muito grande. Em que sentido? Quando eu entro aqui e quando eu falei para minha esposa que eu queria 100% mexer com o mercado e que nossa vida ia estar mudada e que tudo ia ser muito melhor dali para frente, toda a operação que eu fazia e perdia dinheiro, não era dinheiro que estava sendo perdido. Era justamente o distanciamento da aprovação dela perante a minha pessoa no que eu ia poder proporcionar em sua vida. Então, isso me abalou em tudo. Quando eu entrava na operação e tomava um prejuízo, não era um prejuízo financeiro. A dor não era do prejuízo financeiro. Era justamente porque eu ia afastar da aprovação que eu tinha combinado com minha esposa, que ia dar uma vida melhor a ela. E aí veio o outro ponto, que é justamente a escassez. Quando ele chegou aqui e falou, quando você tem uma mente escassa, ela trabalha para que aumente a escassez cada vez mais. E ele perfeitamente citou uma frase de Jesus Cristo na Bíblia, falando, quem mais tem, será dado. E quem pouco tem, o pouco que já tem, será retirado. É tão bizarra essa frase, mas ela envolve uma psique do qual nem muita gente começa a refletir, tem essa reflexão dentro de si. E às vezes fica se automutilando, falando, tudo só acontece ruim para mim. Só que era exatamente o que ele falou no exemplo. Acordava e pensava em pagar as contas. Quando eu comecei a ganhar um dinheiro nesse mercado, quando eu lembro que eu comecei a ganhar um dinheiro muito legal aqui, né? Agredi o mercado, fazia 5 mil por dia, assim, numa facilidade. Só que o que é que me fez perder? Né? Teve um mês que eu fechei com 68 mil reais. Foi um dos meses mais interessantes ali, 72 mil reais, na verdade, lembrei agora. 72 mil reais. Eu perdi todo esses 72 mil reais. O primeiro mês que eu fiz muito bem. Por quê? Porque quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia é olhar o aplicativo aqui do celular, da Conta Rico, e ver, entrou mais 5 mil, tal, já tô com 70 e tantos, legal. Só que ao invés de eu ficar feliz por eu estar conseguindo, na verdade eu ficava desesperado em pensar que, nossa, velho, eu tenho que providenciar logo. A primeira coisa que eu pensava é isso, pagar os cartões, pagar as dívidas, fazer mercado, abastecer o carro, porque para não deixar acabar. Olha que bizarro. Eu, com uma vida que eu tinha ali um custo médio de 2 mil, não, era bem mais, era uns 3 mil reais nessa faixa. 3 mil reais era o que eu precisava para sobreviver. Eu morava no apartamento kitnet, eu tinha um custo de vida baixo, nem filho eu tinha ainda, minha esposa trabalhava, então era tudo legal. Só que eu comecei a fazer grana, ao invés de eu pensar assim, amor, vamos fazer uma viagem? Não, eu pensava em, vou abastecer a casa, vou tapar tudo que eu acho que pode acabar. E aí eu começava a viver nessa escassez. Consequentemente, eu acabei perdendo todo esse dinheiro. Pelo medo de perder. E aí o mercado é literalmente isso. Esses dois bloqueios que eu tenho, e eu estou dividindo com você aqui uma particularidade que pode também estar dentro de você, e eu acho muito legal porque ninguém fala isso, nem nenhum tipo de documentário que você vai ver na internet sobre trade e mentalidade, mas eu estou mostrando um caso real meu entre aprovação e escassez. Quando eu perdi o dinheiro aqui, vinha a não aprovação da minha esposa, que na verdade nem existia, mas eu sentia dentro de mim que ela iria não me aprovar porque eu estava perdendo dinheiro, ao passo do qual também não ia estar provendo as melhores condições. E isso veio lá do meu pai, quando ele falou que não precisava de mim. E a escassez, consequentemente, veio da minha mãe. E isso não é uma crítica aos meus pais, pelo contrário, eles fizeram as melhores... Deixa eu só ajustar aqui o microfone. Eles fizeram as melhores condições que puderam me dar. Só que meus pais, meu pai tinha uma fábrica e uma loja. Meu pai não era rico e nem empreendedor. Meu pai era comerciante. Então ele tinha uma fábrica que fabricava ali carregadores e minha mãe, consequentemente também meu pai, tinha uma loja de oficina de moto. A gente não tinha condições ruins, só que a gente vivia na escassez. É muito engraçado quando eu via meu pai, quando eu, na verdade, entrava na casa do meu colega, que o pai era feirante, né? Vendia sandália na feira. E se a gente levar em comparativo, putz, velho, meu pai tem 2 lojas e o pai do meu colega é camelô, vende sandália, por que a casa dele é melhor do que a minha? Isso não era um comparativo esdrúxulo, mas era algo que passava na minha cabeça. Pô, por que ele tem
um quarto bem arrumadinho, por que ele tem uma cama organizada, por que a casa dele é mais bonita, por que a televisão dele é maior. E o cérebro humano, ele faz esses comparativos sem nem você perceber. Mas aí eu entrava nessas contradições. Hoje, como adulto, eu entendi que eu comecei a replicar os mesmos padrões da minha família. E essa escassez veio através deles, onde minha mãe, quando ela comprava uma roupa, uma blusa, qualquer coisa para mim, ela sempre buscava o mais barato. E ela falava, que necessidade tem, eu lembro, de pagar um celular caro. Né? E não estou falando ainda agora de um iPhone, mas ela buscava sempre o mais barato, em todos os aspectos. E isso eu desagou aqui no mercado, involuntariamente, onde eu falava bem assim, nossa, eu vou entrar na operação, né? E aí, quanto mais eu tivesse milimetrando o stop, para mim era melhor. E aí eu milimetrava, e aí o mercado, se não fosse, me pegava. Eu comecei a perceber, tá, que alguns movimentos, né, dentro desse período agora que a gente está atuando aqui no mercado, janeiro e dezembro, eu comecei a refletir esses mesmos comportamentos que não estavam acontecendo. Porque esse daqui é uma conta copy. Observem bem, eu tenho uma estatística que me diz que quando o Dow Jones abre a partir de dezembro, né? Dezembro, janeiro e fevereiro, às 11h30, meu operacional falha. Eu vou colocar para vocês um relatório de 6 meses aí, dessa conta copy. E eu quero que vocês observem exatamente a evolução da conta. E depois eu vou mostrar para vocês, quando o Dow Jones abre a partir de dezembro às 11h30, o que muda. Ó, esse aqui é o relatório de 6 meses, tá? Nesse período aqui, ó, no pico, que foi exatamente em 3 de dezembro, eu comecei a patinar. Por que eu comecei a patinar? 2 pontos. Começou a entrar mais gente, né, no copy aqui, do qual eu clico e replico as operações automaticamente para a tua conta, sem você fazer nada. Então, aqui embaixo, é como se fosse um mercado, literalmente. Aqui embaixo, você não entra, quando tu vê o negócio ganhando, pô, tá legal, vou entrar no copy do Max. E aqui foi justamente o fator de Dow Jones abrir às 11h30 e entrar mais pessoas. E o que é que acontece com esse meu problema de escassez colocado aqui? Justamente porque eu quero ter o mínimo de stop possível para pegar o maior retorno. E aí vem a necessidade de aprovação, que é, as pessoas estão entrando no copy, e quem está entrando no copy trade agora, né, deixa eu pegar aqui o mensal, 30 dias, está entrando agora, tá perdendo seu dinheiro. E ao invés de eu simplesmente manter a estatística do copy, manter o operacional, eu fico pensando na conta do cara que entrou. Por quê? Quem entrou, sei lá, aqui embaixo, vamos supor, dia 14, só pegou lucro. Quem entrou aqui dia 26 só pegou prejuízo. E aí na minha cabeça ele fica essa necessidade de aprovação do qual eu quero agradar todo mundo. E aí que vem o desbalanceio. Notem, eu já tenho curado isso justamente porque eu me tornei vencedor no mercado. Porém, o copy trade é um plus a mais de um teste que eu tenho para reviver isso que eu já tinha curado. Porque quando eu estava com esses problemas de querer provar para minha esposa que isso aqui ia dar dinheiro, eu só estava perdendo tudo, a todo momento, o tempo todo. Mas quando eu tirei isso da cabeça, né, ressignifiquei, eu falei, olha, eu já perdi muita grana nisso aqui, justamente com medo de perder dinheiro, porque se eu perdesse dinheiro eu não iria dar uma vida boa, né? Não no sentido de fazer da minha esposa uma rainha, não, mas para tirar a gente do buraco que a gente estava, numa kitnet, sem muito prazer, sem viajar, sem nada. Então, quando eu comecei a focar na estatística operacional e dos padrões, isso me deu resultado. E aí eu fiz dinheiro. Só que, consequentemente, quando eu fiz dinheiro, veio à tona de novo aquele processo de escassez. Eu estava ganhando dinheiro, eu ia lá, pagava logo todas as contas para não ter nenhum desatino ali, porventura eu perdesse. Consequentemente, acabei perdendo. E aí eu quero mostrar para vocês, esses 2 pontos hoje é o que lastreou minha vida e que hoje eu luto para vencer. Eu venci o mercado, só que ressignificar isso é possível, mas retirar não é. E justamente isso que foi que me abalou durante muitos anos. Necessidade de aprovação, onde quando meu pai falou que não precisava de mim, o que é que eu fiz?
Eu fui lá e estudei para passar no ProUni, não pagar nada numa faculdade. Eu fui lá, ganhei uma bolsa de inglês. Eu fui lá, passei no concurso público para provar para ele que justamente eu era autodidata, eu não precisava dele e tudo mais. Só que isso abalou a minha vida por consequência, pois toda vez que eu chegava em casa com um tipo de prejuízo no mercado, eu não levava em consideração que era um loss com base na técnica. Pelo contrário, eu ia lá tentar recuperar. Porque se eu chegasse em casa com um prejuízo estampado na cara ali, minha esposa ia falar bem assim, nossa, eu estou mais distante do sonho que ele me vendeu. Eu estou mais distante ainda do sonho que eu abri mão para viver o sonho dele, pois a minha esposa ela simplesmente deixou de fazer as coisas dela para comprar o meu sonho de viver de day trade. E aí, toda vez que eu ganhava dinheiro aqui, eu ia rápido e abastecia a geladeira de casa, eu ia rápido e abastecia o carro, achando que aquele dinheiro que eu estava ganhando um dia ia acabar e consequentemente acabou tudo, porque a mente escassa ela trabalha só para perder. Porque ele sempre vai pensar que está faltando. E isso é um processo terapêutico extenso, demorado, do qual eu busquei por diversos livros, conversei com bastante gente e até hoje eu sinto que vem à tona. Então eu quero mostrar para vocês que o mercado ele reflete o que tem dentro da gente justamente cá num gráfico de sobe e desce, onde se você olhar de forma fria, é muito simples. O que eu te ensino aqui é justamente o que? Ó, um maior volume no final, um candle maior no final, rompendo uma máxima. Isso não é rompimento de máxima para dar continuidade. Isso aqui é para cair e o mercado desaba. Aí ele desaba, redistribui abaixo da região de distribuição anterior e desaba mais ainda. Se você olhar ele com a forma muito simples, você consegue ganhar muita grana. E aí eu percebo do meu network hoje, das pessoas que não teve uma família que o bloqueou, tanto na escassez, quanto na necessidade de aprovação, quanto em diversos outros bloqueios que podem existir, eles performam de forma assustadora. Mas todas as pessoas que às vezes me mandam mensagem e falam, Max, eu quero mudar de vida, o trade é a minha única saída, é a única forma que eu consigo para poder promover uma melhor qualidade de vida para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, eles não merecem a vida que tem hoje. Consecutivamente, essas pessoas sempre perdem dinheiro e sempre quebram e viram estatística no mercado. E essa estatística eu quero mostrar para vocês que às vezes não é nem o mercado em si. São muitos bloqueios que tem dentro dela, como tem dentro de mim. E como eu venci, em que ponto? Quando eu preciso falar o vencer porque eu sei que está instalado. E a todo instante eu sinto que isso volta e eu tenho que me autocontrolar. Justamente conversando com pessoas, até no processo terapêutico e tudo mais. Olhar para o mercado como forma estatística, olhar como forma de padrão e esperar. E não ter a escassez justamente de milimetrar os stops. Principalmente no cenário que o mini índice está, ele está num cenário bem caótico, onde a bolsa chegou aqui a patamares de 188 mil pontos no mercado futuro. E a amplitude dos movimentos estão muito grandes. O mercado de mini índice ontem caiu quase mais de 6 mil pontos, né, da máxima da mínima, 6 mil pontos. É muita coisa, não é tão comum, onde um candle, né, ele está tendo uma volatilidade de 1.300 pontos no gráfico de 5 minutos, é bastante. E aí o que é que eu quero trazer? Se quanto mais a gente trabalhar com a escassez do medo de perder em colocar um stop técnico, e isso eu falo tanto para você quanto para mim, a gente vai perder tudo que tem. E aqui eu trago uma reflexão. Pare para pensar algum tipo de bloqueio que você tem frente à sua família ou que você tem por herdado de alguém, tá? E tente ressignificá-lo, porque isso pode estar impactando a sua vida. Se você coloca o day trade como uma única função da sua vida, onde é a única solução que vai poder pagar a vida dos seus sonhos, você está colocando um peso nele que não é de responsabilidade do mercado te dar. E aí, por consequência, você pode perder tudo, como eu perdi durante muito tempo. Eu perdi durante 4 anos consecutivos. Tá? Depois desses 4 anos, eu ainda sofri alguns grandes tombos, mas eu consegui reverter
Porque eu fui muito agressivo com base nas probabilidades que eu tinha trabalhado, onde eu sabia que quando o mercado fizesse movimentos iguais a esses, eu poderia agredir ele de forma tamanha, pois o stop tenderia a ser curto. E aí dava resultado. E aí eu colocava às vezes 300 contratos, fazia uma boa grana e recuperava. E aí hoje eu trabalho muito com a ideia de o mercado, o risco que eu tenho que tomar é com o dinheiro do mercado e não meu. E aí quando é meu, eu seguro a onda. Então quando a galera me vê aqui operando ao vivo na sala aqui que eu estou disponibilizando na nossa comunidade, se você não participou ainda, o link vai estar na descrição, eles me veem às vezes tomando prejuízos, limitando frente a uma gestão de risco, mas ainda continuando mesmo eu chegando ao meu ponto final. Por quê? Porque pelo fato de eu estar trabalhando com a gordura do mercado e não com a minha. Então eu não me incomodo. Onde, aqui vem alguns pormenores. Eu fiz R$3.400, do qual já passei na mesa. Eu vou reforçar isso em um outro vídeo do projeto que a gente está fazendo para fazer R$100 mil no ano, onde eu fiz 3.400 e acabei tomando um prejuízo de R$600. Eu voltei para R$2.800. Eu vi que tinha potencial desse mercado fazer uma movimentação e me pagar. O que é que eu fiz, onde todo mundo faz aí do outro lado, mas acaba dando ruim? Eu aumentei o lote, tá, para pegar uma operação. Foi uma operação de compra exatamente aqui e levei até essa máxima. O que eu estava trabalhando com 3, 4, 5 lotes, aqui eu coloquei 15, se eu não me engano. Foi 15 ou foi 12 lotes. E aí eu recuperei e paguei. Essa atitude pode te levar para o buraco, aumentar o lote só para recuperar. Porém, com base no meu operacional, com base na forma da gestão que eu faço, eu pensei da seguinte maneira: olha, nesse teste eu tenho ainda 30 dias para fazer esse resultado. Eu já ganhei, já passei no teste os 3.400 e eu tomei um prejuízo hoje de R$600 e ainda estou com 2.800. Se eu vejo que tem potencial com base em uma probabilidade estatística do meu operacional, eu fui e executei uma compra aqui. Aumentei o lote e recuperei meu prejuízo com o dinheiro que eu fiz no mercado. Então, se eu chegasse a em torno de 40% de prejuízo dessa conta, eu pararia. Essa é a minha gestão. Onde 40%, né, menos 3.400, vamos pegar aqui, menos 40%, vou pegar a porcentagem, ia dar R$2.000. Então, eu arrisquei R$1.400 de prejuízo hoje para recuperar um prejuízo de 600 e eu me manter no poder. Porém, foi dinheiro do mercado. E eu ainda tinha prazo para passar na mesa. Então, eu guerreio com o mercado até um certo ponto, entendendo que é a gordura que eu estou trabalhando para recuperar e me alavanco. Isso dá muito ruim para muita gente, justamente pelo fato dele não ter um operacional com estatística validada. Tá? Eu estava muito convicto desse cenário de alta. Muito convicto. E aí o pessoal da sala viu eu comprando aqui, tomei um stop aqui, acabei encurtando, justamente pelo quê? Esse encurtamento, e hoje eu estou fazendo esse vídeo em prol disso, onde eu quero provar, muitas das vezes, sem eu perceber que eu sou tão bom ao ponto de colocar um stop tão curto e, consequentemente, eu ter excelentes resultados. Mas, Max, que burro é. Só que isso é, muitas das vezes, automático da minha parte, onde tem pessoas assistindo e, por uma necessidade de aprovação, eu quero mostrar para elas que eu sou bom a tal ponto, onde o meu operacional é validado, onde minha vida é a prova viva disso, onde os meus resultados e minhas conquistas financeiras é a prova viva disso. E aí, quando eu vou ali e tento dividir, mostrar para eles, ó, para ali, ó, quanto eu sou bom. Mas que louco, por que não vendeu aqui e tal? Muita gente, isso aqui é venda, Max. Rapaz, eu vou confiar no meu operacional e vou manter a operação compradora. Possa ser que o mercado faça alguma movimentação contrária? Possa. Mas assim, eu vou manter a minha estrutura. E assim foi feito e assim foi recuperado. Vou abrir aqui, inclusive, o teste para vocês verem, os relatórios, para que percebam como eu fiz a gestão, quanto eu ganhei hoje, como ficou o mercado. Deixa ele abrir aí e a gente finaliza o vídeo de hoje eu te mostrando que isso pode também estar impactando a sua vida. Hoje eu fiz em torno aqui de R$100 nesse mercado. Eu estou com esse teste aqui, ó, onde eu comecei dia 19 e eu tive resultados
sempre positivos, é claro, mas finalizei hoje com um ganho aqui de passar na mesa, né? E esse projeto aqui, se você está vendo agora, é justamente o projeto que eu quero fazer 100 mil reais com mesa proprietária. Eu explico melhor futuramente qual vai ser a dinâmica. Só que percebam, meu operacional é de payoff. Qualquer relatório que eu pegar você vai ser isso aqui, ó, 40% em média. Que é, eu perco pouco, mas quando eu ganho muito, ó. E aí, aqui eu boto o lote para recuperar muitas das vezes. Mas como é que eu faço isso? Justamente porque eu pego a gordura do mercado e tento me alavancar. E isso é bom no longo prazo? Isso vem dando resultado no longo prazo, de payoff, onde eu pego uma operação aqui, ó, vamos supor que eu tomei stop por consequência, um stop aqui só simulado. Aqui, perdi 200 pontos. Né? Vendi e tomei um stop comprado aqui, ó, de 150 pontos, exemplo. Eu falo, ó, pessoal, eu creio ainda nessa operação, vou vender de novo. E aí quando paga tipo 1.300 e pouco. E aí eu quero mostrar para vocês as dificuldades enfrentadas internamente, porém que são superadas com base na estatística. É um vídeo mais chato, mais maçante, mas possa ser que salve a vida também de pessoas que tenham bloqueios, tanto de escassez, que quer e aposta no mercado como uma última alternativa para poder provar para alguém algo, ou de aprovação, como eu também tenho, para mostrar que é tão bom, tanto para você internamente, não precisa nem ser para as pessoas, mas muitas das vezes você quer provar para as pessoas que você descobriu algo muito genioso no mercado, e aí quando eu vejo muita gente assim, tá vendo? Ele parou certinho lá na linha e tal, e quer mostrar isso com muita veemência, e consequentemente um dia toma stop, ninguém sabe. E aí você não entende o porquê, mas muitas das vezes foi porque você queria provar para essa pessoa que o seu operacional é perfeito e esqueceu da probabilidade estatística dos gatilhos, do contexto e de tudo mais. Fechou? Se você gostou desse conteúdo, deixa o like aí, tá? É um conteúdo que enobrece muita gente. E entra na nossa comunidade, para que a gente troque ideia e você evolua cada vez mais, vendo meus erros e meus acertos, vendo que por mais erro que eu cometa, eu faço dinheiro no mercado. Eu consigo vencer o mercado porque eu trabalho com a minha estatística e os meus gatilhos operacionais. Fechou? Tamo junto.